quadro, cena a cena, o Caramelo, filme completo, explicando, resumindo, trazendo fatos e análises que ajudam você a entender por que esse filme é tão especial. O filme Caramelo se abre para a intimidade de um salão de beleza em Beirute, e já no primeiro quadro, o filme anuncia sua intenção: mostrar a vida comum e delicada de mulheres que juntas formam uma comunidade. Repare no primeiro plano do salão, a textura das cadeiras, o reflexo dos espelhos, o barulho dos secadores. O realismo é proposital. Caramelo, filme completo, começa dando espaço para o cotidiano, e não para a violência ou o grande acontecimento. É um convite a olhar pequenas coisas. Aqui vemos Layali, personagem central que é ao mesmo tempo cabeleireira e coração narrativo do Caramelo, filme completo. A escolha de Nadine Labaki em interpretar Layali reforça a voz autoral. A diretora está dentro do filme, e o filme é sobre mulheres feitas por mulheres. Perceba o enquadramento. Layali quase sempre aparece em planos médios, com a câmera na altura dos olhos. Isso aproxima o espectador. No Caramelo, filme completo, a câmera não julga, ela observa. O ritual do Caramelo, a cera doce usada para depilar, aparece cedo e volta com frequência. No Caramelo, filme completo, o caramelo funciona como símbolo. É sabor, é cuidado. E também é dor. Quando a cera puxa os fios, sorrimos e nos contorcemos. Esse paralelo entre o prazer e o desconforto é o motor simbólico do filme. Sempre que aparecer a cena de depilação, pense: aqui o filme está falando de beleza como ritual social, mas também de sacrifício e troca. As três mulheres, Layali, Jamali e Rima, representam trajetórias diferentes no Caramelo, filme completo. Layali, a figura central, vive um equilíbrio frágil entre desejo de afetos e responsabilidades sociais. Jamali, obcecada com juventude e aparência, é a voz do medo do envelhecimento. Rima, mais jovem e incerta, traz à tona questões de identidade e desejo. No Caramelo, filme completo, essas três conversas no salão funcionam como um microcosmo da sociedade. Ali se discutem romance, moral, economia e religião, sem nunca transformar ninguém em um rótulo simples. Detalhe técnico: observe como a câmera foca nas mãos durante esses rituais. No Caramelo, filme completo, as mãos trabalham, conversam e acariciam. A mão que aplica caramelo, a mão que arruma cabelo, a mão que segura a xícara. Tudo isso cria uma gramática visual da intimidade. Essa gramática é uma marca do filme. Poucas palavras, muitos gestos. O som ambiente é outro destaque. No Caramelo, filme completo, os ruídos de Beirute, carros, vendedores, vozes ao longe, nunca são apagados, são captados. Essa decisão sonora conecta o micro, o salão, ao macro, a cidade, lembrando que as histórias pessoais ocorrem dentro de um contexto urbano vivo. Sempre que o filme corta para a rua, perceba que não é só cenário, é comentário social. Agora, um ponto de análise emocional. A expressão de Layali é um estudo de nuances. Ela sorri, mas há sombras no olhar. No Caramelo, filme completo, a personagem não diz em alto som suas dúvidas. Ela as carrega no gesto de ajeitar o cabelo, no olhar perdido diante do espelho. Esse é o tipo de sutileza que o filme privilegia. O que fica nas entrelinhas fala tão alto quanto o diálogo. Em Jamali, o espelho funciona como juiz e cúmplice. A relação com o espelho no Caramelo, filme completo, revela tanto vaidade quanto medo. Medo do tempo, medo do olhar alheio. Jamali tenta manter uma juventude que se negocia com cosméticos, com luzes e com conversas que carregam pânico velado. Aqui, o filme mostra o custo emocional da aparência. Rima traz ao Caramelo, filme completo, uma tensão acerca do desejo. Suas hesitações e olhares sugerem uma sexualidade em construção, um caminho que o filme respeita sem moralizar. A sutileza do roteiro permite que o espectador preencha lacunas. É uma narrativa que confia no público. Note, esse respeito à ambiguidade é uma das razões pelas quais Caramelo retorna ao espectador. Há sempre algo a descobrir. Os pequenos conflitos do dia a dia, fofoquinhas, desentendimentos, segredos revelados por telefone, constroem o tecido social do Caramelo, filme completo. Não espere reviravoltas grandiosas. O movimento narrativo aqui é íntimo, a vida que se revela em camadas. Essa escolha narrativa faz com que o filme pareça um mosaico de vidas entrelaçadas, ao invés de uma única trama linear. Vamos aprofundar em um elemento técnico que aparece com frequência: a paleta de cores. No Caramelo, filme completo, as tonalidades quentes, caramelo, laranja, dourado, dominam o salão.
Esses tons transmitem aconchego e doçura e reforçam o título. Em contraste, cenas de solidão ou conflito tendem ao frio. Azuis e cinzas. Esse contraste cromático é uma ferramenta narrativa. Ele conta o que os personagens não verbalizam. Outro ponto: o uso dos espelhos. No Caramelo, filme completo, os espelhos multiplicam olhares e perspectivas. Eles permitem que a câmera mostre a mesma cena de diferentes ângulos, criando camadas de ponto de vista. Esse recurso visual também simboliza identidade e autoimagem. Quem somos diante de nós mesmas? Quem somos diante dos outros? Há momentos de festa e leveza no Caramelo, filme completo, risadas que parecem esquecer qualquer problema por instantes. Esses interlúdios são fundamentais. Ao alternar entre peso e leveza, o filme constrói ritmo emocional. A vida é feita desses contrastes, e o filme sabe disso. Não se trata apenas de drama, trata-se de humanidade. Fatos de bastidores. O uso de objetos reais do salão, produtos, etiquetas, recipientes, reforça o realismo. O Caramelo, filme completo, foi rodado em um salão real, com objetos que trazem autenticidade. A decisão de manter esses itens reais aproxima o filme do documentário, mesmo sendo ficção, uma estratégia que fortalece a verossimilhança. Análise social. O Caramelo, filme completo, também comenta, sem alarde, sobre a posição das mulheres na sociedade libanesa contemporânea. Não é um tratado político direto, mas sim um retrato que evidencia tensões entre tradição e modernidade, entre expectativas familiares e desejos individuais. Esses temas estão presentes nas conversas do salão, em piadas, em silêncios. Agora vamos seguir a linha narrativa. O filme progride mostrando pequenos arcos emocionais. Um desses arcos envolve um relacionamento amoroso subjacente, o flerte, a esperança, a decepção. No Caramelo, filme completo, esses elementos são tratados com delicadeza. Não há melodrama. Há pessoas que amam e erram, que esperam e se resignam. A naturalidade dessas relações é a força do filme. Observação cinematográfica. Nas cenas externas, a cidade aparece quase como um personagem coadjuvante. No Caramelo, filme completo, a câmera ocasionalmente se afasta e mostra Beirute ao entardecer, lembrando que o salão está inserido num tecido maior. Essa relação entre particular e geral é um tema sutil do filme. Interpretação simbólica. A remoção da maquiagem em certos momentos sugere verdade e vulnerabilidade. Quando a personagem tira a base, o filme revela camadas. No Caramelo, filme completo, esses gestos de tirar a máscara são importantes, são quase confessionais. A câmera observa, respeita e deixa o público ouvir o que não foi dito. Um tema recorrente é a tensão entre desejo e moralidade social. Layali, por exemplo, tem momentos de atração e dúvida. O Caramelo, filme completo, não evidencia fórmulas fáceis. Ao contrário, prefere complexidade. A personagem não é julgada, ela é mostrada. Essa empatia narrativa é intencional e transforma o filme numa experiência humana. Agora, um fato curioso. A trilha sonora de Caramelo mistura elementos tradicionais com texturas modernas. Isso cria uma sensação de atemporalidade. O filme é ao mesmo tempo local e universal. O som trabalha junto com a imagem para criar espaço emocional. Um momento que surge algumas vezes no Caramelo, filme completo, é a presença de gerações diferentes. Jovens e idosas dividem o espaço, trocam olhares e conselhos. Essas interações intergeracionais mostram continuidade e diferença. O salão é, literalmente, um ponto de encontro de histórias. Do ponto de vista narrativo, o Caramelo, filme completo, usa microclímaxes, pequenas tensões que se resolvem ou que ficam no ar. Isso cria uma cadência que mantém o espectador interessado sem recorrer a truculências dramáticas. A sutileza é, aqui, a principal virtude. Há cenas de solidão impressionantes no Caramelo, filme completo. Quando o salão fecha e Layali fica sozinha, a câmera registra seus gestos sem pressa. Esses momentos silenciosos oferecem acesso íntimo à interioridade das personagens. O que intacto, o que guardado, o que sonhado. A partir do meio do filme Caramelo, o ritmo se torna ainda mais íntimo e envolvente. O salão de beleza, que no início parecia apenas um cenário, agora se revela como o verdadeiro coração emocional da narrativa. É ali que as histórias se cruzam, se refletem e se desdobram, como fios de cabelo que se entrelaçam num mesmo penteado.
O filme completo Caramelo começa a explorar com mais profundidade o que estava apenas sugerido antes. O peso das escolhas, a passagem do tempo, o amor que não pode ser vivido em voz alta. Layali, que até então parecia uma mulher confiante, começa a mostrar suas contradições. O Caramelo, filme completo, nos faz perceber que por trás de cada sorriso dela há um silêncio, e dentro desse silêncio vive um segredo. Ela está envolvida com um homem casado. Esse relacionamento é o símbolo da ambiguidade emocional que o filme tanto valoriza. Não há condenação nem vitimização. Há sim uma mulher tentando conciliar o que sente com o que o mundo permite. E o que o filme Caramelo faz com delicadeza é nos convidar a entender e não a julgar. A cada ligação telefônica, a cada olhar distante, percebemos como a personagem se prende a uma promessa vazia. Nadine Labaki constrói essa relação com pequenos gestos, com pausas no olhar e uma trilha sonora que traduz melancolia. O filme completo Caramelo fala sobre a solidão que nasce até dentro do amor. E Layali é o espelho disso. Alguém que ama profundamente, mas que precisa se esconder. Enquanto isso, Jamali vive seu próprio drama, mais silencioso, mas igualmente intenso. A obsessão com a juventude começa a se transformar em desespero. O Caramelo, filme completo, mostra como ela tenta disfarçar a idade em testes de elenco, tentando parecer mais jovem diante das câmeras. É um retrato amargo e terno ao mesmo tempo. A cena em que ela se maquia antes de um teste é quase um ritual de sobrevivência. Cada pincelada no rosto é uma tentativa de resistir ao tempo. O filme Caramelo não ri dela, mas a observa com empatia, mostrando como o padrão de beleza é uma prisão invisível. Rima, por sua vez, vive uma jornada mais silenciosa, mas também mais simbólica. Em vários momentos, o Caramelo, filme completo, sugere que ela sente atração por outra mulher, um tema raramente abordado no cinema libanês. O tratamento da diretora é cuidadoso, quase poético. Não há escândalo nem choque, apenas o retrato de um sentimento que floresce em silêncio, escondido em olhares e gestos. Essa escolha torna o filme Caramelo profundamente humano. Não há rótulos, há apenas emoção. Em torno dessas histórias principais, há outras tramas que dão textura à narrativa. A costureira mais velha, Rose, e sua irmã Lily representam uma outra camada da história, a do envelhecimento e da renúncia. O Caramelo, filme completo, alterna entre o brilho da juventude e a serenidade da velhice, lembrando o espectador de que o tempo passa, mas o desejo de viver permanece. A relação das duas irmãs é retratada com uma ternura quase documental. Rose abdica de seus próprios sonhos para cuidar da irmã e o filme não precisa de grandes diálogos para expressar isso. O silêncio entre as duas diz mais do que palavras. A câmera de Nadine Labaki, firme e observadora, trata todas essas mulheres com respeito. O filme Caramelo mostra que cada uma tem sua dor, mas também sua força. Em muitos momentos, vemos como o riso é usado como escudo, como o humor serve para suportar a dureza da vida. O título do filme ganha novo sentido. O caramelo é doce, mas gruda. É prazer e incômodo ao mesmo tempo. É assim também com a vida dessas personagens. Em termos técnicos, o Caramelo, filme completo, continua explorando cores quentes e texturas táteis. A fotografia mantém tons de dourado e laranja, criando uma sensação de calor e proximidade. As cenas noturnas, por outro lado, introduzem azuis suaves e sombras que lembram a solidão. A trilha sonora, com instrumentos leves e ritmos mediterrâneos, reforça a ideia de cotidiano vivo e melancólico. Um ponto que chama a atenção é o modo como o filme trata o tempo. O Caramelo, filme completo, não se apressa. Ele respeita o ritmo natural das conversas, dos gestos, dos rituais de beleza. Há cenas inteiras em que quase nada acontece. E, no entanto, tudo está acontecendo dentro das personagens. Essa lentidão não é tédio, é observação. É como se o filme dissesse: preste atenção, a vida acontece nas pausas. Na metade do filme Caramelo, há um momento particularmente forte, quando Layali tenta encontrar o homem que ama e descobre mais uma vez que ele não virá. A cena, silenciosa e cheia de expectativa frustrada, é um retrato de todas as mulheres que esperam por alguém que já decidiu ir embora. O carro passa, a esperança se desfaz e o mundo continua. Nadine Labaki filma esse instante sem lágrimas fáceis. Apenas o olhar de Layali, refletido no vidro do carro, conta tudo. Em paralelo, Jamali enfrenta uma situação humilhante quando percebe que os testes de elenco estão além de sua realidade.
O Caramelo, filme completo, mostra a vulnerabilidade de quem tenta se encaixar num padrão que nunca a aceitou. E mesmo assim, ela tenta, ri, se pinta e volta para o salão como se nada tivesse acontecido. Esse gesto de continuar, mesmo ferida, é uma das maiores belezas do filme. Rima, por outro lado, passa a experimentar a liberdade de ser quem é. Há cenas em que ela lava o cabelo de outra mulher e o toque entre as duas tem uma ternura que dispensa palavras. O filme Caramelo aqui fala de desejo e de descoberta, mas também de silêncio. É uma cena simples, mas carregada de significado. A água escorrendo, o cabelo entre as mãos, tudo filmado com delicadeza como se o tempo parasse. O salão de beleza se torna, nesse ponto, um refúgio simbólico. Lá dentro, as mulheres falam, riem, desabafam. Lá fora, o mundo exige que elas se comportem, que se calem, que se encaixem. Dentro do salão, elas são apenas elas mesmas. O Caramelo, filme completo, mostra que aquele pequeno espaço é também um território de resistência. É ali que a verdade delas pode existir sem censura. O humor, sempre presente, é o tempero que impede o drama de virar tristeza. Em várias cenas, o público ri junto, não porque as situações sejam engraçadas, mas porque são reais. O Caramelo, filme completo, entende que o riso é uma forma de sobrevivência. Ele nos lembra que mesmo nas dores há espaço para a leveza. À medida que o filme avança, a diretora vai tecendo pequenos símbolos que reaparecem. O espelho, o telefone, o vidro do carro, a tesoura, o caramelo. Cada um desses objetos é mais do que um elemento de cena. É uma extensão das emoções das personagens. O filme Caramelo cria, assim, uma linguagem própria, em que os objetos falam. E o mais notável é que tudo isso acontece sem pressa, sem melodrama. O Caramelo, filme completo, é um filme de gestos pequenos e sentimentos grandes. Um olhar que dura 1 segundo pode significar mais do que uma declaração inteira. Nadine Labaki domina a arte da sugestão. Ela mostra sem dizer e o espectador sente sem precisar ouvir. Nessa segunda parte da história, o que antes era leveza começa a se misturar com melancolia. As personagens percebem que algumas mudanças são inevitáveis, que certos sonhos precisam ser deixados no passado. Mas mesmo assim, o filme Caramelo nunca é pessimista. Ele celebra o simples ato de continuar. Caramelo é, acima de tudo, um filme sobre laços. Laços que apertam, que seguram, mas que também aquecem. O filme completo Caramelo fala de amizade, amor, perda e esperança com uma naturalidade que poucos filmes conseguem alcançar. É um retrato sincero da vida real em toda a sua beleza imperfeita. À medida que o filme Caramelo avança para sua reta final, sentimos que todas as pequenas histórias começam a se entrelaçar. Cada gesto, cada conversa aparentemente simples, revela um significado mais profundo. O Caramelo, filme completo, não chega num clímax explosivo. O clímax aqui é interno, é emocional. São as pequenas epifanias, os silêncios que se transformam em compreensão. É o momento em que cada personagem entende algo sobre si mesma, mesmo que ninguém mais perceba. Layali continua tentando equilibrar o amor impossível com o peso das expectativas. O Caramelo, filme completo, mostra como ela vive uma relação clandestina que a consome. O telefone toca e o coração dela vibra entre esperança e medo. A cada encontro adiado, a cada promessa quebrada, o rosto dela revela cansaço. Não é o cansaço físico, mas aquele que vem de esperar por algo que talvez nunca aconteça. Essa é uma das forças do filme Caramelo. Ele fala de sentimentos universais, de feridas que todo mundo já sentiu, mas que raramente se confessa em voz alta. Num dos momentos mais fortes do filme, Layali decide fazer algo por si mesma. É como se finalmente percebesse que não pode continuar vivendo à sombra de um amor proibido. A câmera acompanha seu movimento com calma, como se respeitasse o tempo do despertar. Nadine Labaki, diretora e intérprete, transforma essa escolha em um gesto simbólico de libertação. O Caramelo, filme completo, aqui nos mostra que a liberdade, às vezes, começa quando a gente aprende a soltar. Enquanto isso, Rima segue um caminho mais silencioso, mas igualmente transformador. A relação dela com a cliente por quem sente atração é uma dança de olhares e gestos sutis. No Caramelo, filme completo, não há declarações explícitas. Há a presença, o toque, o instante em que as mãos se encontram por acaso. O filme trata o amor de Rima com ternura, sem julgamentos. É um retrato de descoberta, de aceitação e de coragem de ser quem se é num contexto em que o silêncio é a regra. Jamali, por outro lado, passa por um processo de confronto com a própria imagem. Depois de tantos testes e tentativas frustradas, ela se depara com a realidade.
O tempo avança e a juventude idealizada é uma ilusão. Mas ao contrário de se afundar na tristeza, ela encontra humor. Em uma das cenas mais simbólicas do Caramelo, filme completo, Jamali ri de si mesma diante do espelho. É um riso libertador, quase catártico. O momento em que a personagem deixa de lutar contra o inevitável e começa a se reconciliar com o que é. O filme Caramelo atinge aqui uma de suas mensagens mais bonitas. Aceitar não é desistir, é compreender que há beleza mesmo no que não é perfeito. Essa é a essência do título. O caramelo é doce, mas gruda. É prazer e incômodo. É alegria e dor. Assim também é a vida dessas mulheres. Doce e amarga, imperfeita e real. No arco de Rose, a costureira, o filme nos oferece uma das representações mais comoventes da velhice no cinema contemporâneo. Rose vive um amor tardio, discreto, mas verdadeiro. Um homem aparece em sua vida e desperta nela uma juventude esquecida. No entanto, ela vive dividida entre esse novo sentimento e a responsabilidade de cuidar da irmã Lily, que sofre de demência. O Caramelo, filme completo, mostra como o amor, mesmo quando surge tarde, ainda é capaz de iluminar a alma. Mas mostra também que, às vezes, escolher o outro é uma forma de amor tanto quanto escolher a si mesmo. O conflito de Rose não termina em tragédia, e isso é o que torna o filme Caramelo tão humano. Nadine Labaki não busca o drama fácil. Ela prefere os finais em aberto, as resoluções silenciosas, aquelas que acontecem dentro, não fora. Quando Rose decide cuidar da irmã e abrir mão de seu novo amor, o filme nos mostra que a renúncia também pode ser uma forma de dignidade. E é justamente nesse tipo de gesto que o Caramelo, filme completo, encontra sua beleza. Enquanto cada personagem trilha seu próprio caminho, o salão de beleza continua sendo o ponto de encontro. As risadas, os desabafos, as pequenas confissões seguem acontecendo. O salão é o coração pulsante do Caramelo, filme completo. O lugar onde todas as dores e alegrias se encontram. E é lá que a vida segue, entre cortes de cabelo, tinturas e caramelo quente. Na direção de fotografia, os tons quentes se tornam ainda mais marcantes na reta final. O dourado se mistura ao vermelho suave, criando uma atmosfera de crepúsculo. O dia que termina, mas ainda guarda luz. Essa escolha visual reforça a ideia de que cada história, por mais difícil que seja, contém um brilho, mesmo que discreto. O Caramelo, filme completo, termina banhado nessa luz, uma mistura de nostalgia e esperança. O roteiro de Nadine Labaki é inteligente ao não entregar respostas prontas. Nenhum problema é completamente resolvido, nenhuma personagem alcança um final feliz, tradicional, mas todas, de alguma forma, encontram paz. É um tipo de final que reflete a vida real. No Caramelo, filme completo, a felicidade não é um destino, mas um instante, e o filme nos ensina a reconhecê-lo quando ele acontece. Há uma cena final, quase simbólica, em que as personagens estão juntas novamente, rindo. Não há grandes falas, apenas gestos e olhares. É a síntese do que o filme Caramelo defende desde o início. A força dos laços femininos, o poder do cotidiano e a beleza que existe na imperfeição. Nadine Labaki encerra o Caramelo, filme completo com um olhar otimista, mas maduro. As personagens não são heroínas nem mártires. São mulheres comuns, vivendo suas vidas, enfrentando seus dilemas, aprendendo a se amar, a se perdoar e a seguir. O filme termina como começou, com o som do salão, o barulho da vida, o murmúrio das conversas e o perfume de caramelo no ar. O impacto do filme Caramelo vai além do que se vê na tela. Ele representa um marco no cinema libanês e no cinema feminino contemporâneo. Foi o primeiro longa dirigido por Nadine Labaki e, desde então, abriu caminho para outras cineastas do Oriente Médio contarem suas próprias histórias. O sucesso internacional do filme mostrou que não é preciso falar de guerra ou violência para retratar o Líbano. Bastam pessoas, emoções e humanidade. O Caramelo, filme completo, é, portanto, um manifesto silencioso. Um manifesto de afeto, de resistência e de empatia. É sobre mulheres que amam, sofrem, trabalham, cuidam e sonham. É sobre o poder da amizade, sobre o valor da escuta, sobre a delicadeza que existe nas pequenas coisas. Em termos de estrutura narrativa, o filme é quase circular. Ele começa e termina no mesmo lugar, o salão de beleza. Mas o que mudou foi o interior das personagens. Elas continuam ali, mas não são mais as mesmas. E é nesse detalhe que está a genialidade do filme Caramelo. O mundo externo pouco muda, mas o mundo interno muda completamente.
Ao final, o espectador sente uma espécie de serenidade. O Caramelo, filme completo, não busca chocar nem emocionar por artifício. Ele toca porque é verdadeiro. E a verdade, quando mostrada com beleza, tem um poder enorme. Cada plano, cada som e cada pausa foram pensados com cuidado. Nadine Labaki cria um cinema que é político sem ser panfletário, que é romântico sem ser idealizado, que é humano sem ser melodramático. É um cinema que fala baixo, mas diz muito. Quando as luzes se apagam e o filme termina, fica uma sensação de leveza e melancolia. O filme Caramelo deixa no espectador o mesmo gosto que seu título sugere. Doce, mas com um toque amargo. O sabor da vida real. Em última análise, o Caramelo, filme completo, é sobre amor. Amor nas suas formas mais diversas e imperfeitas. Amor romântico, amor próprio, amor entre amigas, amor entre irmãs. Todos eles coexistem, se misturam e formam a trama invisível que sustenta a narrativa. E talvez essa seja a mensagem mais bonita do filme Caramelo, que a vida não precisa ser perfeita para ser bela. Que o simples fato de continuar, de rir, de cuidar e de se permitir sentir já é, por si só, um ato de coragem. À medida que nos aproximamos do fim de Caramelo, o olhar da diretora se torna ainda mais delicado. Nadine Labaki não procura um desfecho óbvio ou uma resolução dramática. Em vez disso, ela nos convida a permanecer dentro da vida dessas mulheres, como se o filme quisesse dizer que o cotidiano continua, mesmo depois do fim. Essa é uma das maiores virtudes de Caramelo, a maneira como transforma o trivial em poesia. Cada gesto, cada pausa e cada olhar é tratado com o mesmo respeito que um grande acontecimento. Uma das sequências mais tocantes ocorre quando Layali finalmente encara o homem com quem mantém o relacionamento secreto. O silêncio entre os dois é quase físico. A direção de Nadine Labaki é precisa. A câmera não invade, apenas observa. Nesse momento, o filme Caramelo nos faz sentir o peso das escolhas, o desconforto do amor que não pode se concretizar. É a materialização da espera. A textura quente da imagem, com tons dourados e laranjas, intensifica essa sensação de aprisionamento emocional. Em outro ponto, Rima, a cabeleireira de olhar suave e movimentos lentos, tem uma de suas cenas mais simbólicas. Ela corta o cabelo de uma cliente por quem sente algo que talvez nem ela mesma compreenda totalmente. Enquanto os fios caem, a câmera acompanha o ritmo da respiração. É um momento silencioso, mas cheio de tensão. Caramelo transforma essa cena em um gesto de libertação, uma metáfora da coragem de aceitar o próprio desejo. Nada é dito, e justamente por isso, tudo é compreendido. O humor também reaparece em pequenas doses. Jamali, por exemplo, continua tentando negar o tempo. Sua relação com o espelho é quase cômica, mas profundamente triste. O filme equilibra riso e melancolia com uma maestria rara. Quando ela tenta esconder os sinais da idade antes de um teste, o espectador ri, mas logo sente empatia. O filme Caramelo não zomba de suas personagens, ele as acolhe. Essa ternura é constante, uma espécie de assinatura emocional que atravessa toda a narrativa. A sequência que mostra Rose, a costureira, é um dos pontos altos do filme. A visita do homem que a admira é tratada com delicadeza quase etérea. O enquadramento suave, a luz que entra pela janela e o som distante da cidade criam uma atmosfera de suspensão. O amor aqui é tímido, quase invisível. Caramelo retrata o amor maduro sem clichês, sem beijos cinematográficos nem trilhas sonoras grandiosas. Apenas dois seres humanos que se olham e se reconhecem. E é isso que o torna tão verdadeiro. O salão de beleza, espaço que estrutura toda a narrativa, é mais do que cenário. É um organismo vivo. Lá, as mulheres riem, brigam, se apoiam e compartilham sonhos. É nesse espaço que Caramelo encontra sua alma. Em muitos momentos, a câmera se move como se fosse mais uma presença dentro do salão, circulando entre as cadeiras, captando fragmentos de conversas. Essa fluidez dá a sensação de que estamos testemunhando a vida como ela é, sem roteiros nem atuações. Nadine Labaki usa a cor de forma simbólica em o filme Caramelo. O dourado, o âmbar e o cobre se repetem constantemente. São tons associados à pele, ao calor e, claro, ao caramelo propriamente dito. A fotografia cria uma sensação de aconchego, de doçura, mas também de densidade. É o doce que queima, o prazer que dói. Essa dualidade é o coração do filme. A beleza visual nunca está separada da emoção, é parte dela.
A trilha sonora, com sua mistura de instrumentos tradicionais e arranjos suaves, atua quase como uma extensão da respiração das personagens. Em alguns momentos, o som parece vir de dentro delas, um eco de pensamentos que não são ditos. Caramelo entende o poder do som como emoção invisível. É por isso que muitas cenas parecem sussurrar ao espectador em vez de gritar. O final de O Filme Caramelo é uma lição de sutileza. As personagens se reúnem no salão e a vida segue. Nenhuma delas tem um final definido, porque o filme não busca conclusões, busca continuidade. O mundo não muda, mas algo dentro delas muda. E é nesse detalhe que o filme encontra sua força. Nadine Labaki nos lembra que amadurecer não é transformar o mundo ao redor, mas aprender a habitar melhor dentro de si mesmo. O desfecho é circular. O mesmo lugar, as mesmas vozes, mas outro entendimento. Layali sorri e esse pequeno gesto é talvez o maior clímax do filme. Não porque ela venceu algo, mas porque aceitou o que é. Caramelo termina com a serenidade que só vem depois da aceitação. O som ambiente, o movimento do vento nas cortinas e a música final criam uma sensação de encerramento poético, não narrativo. Em termos simbólicos, o caramelo, o doce que dá nome ao filme, reaparece como lembrança tátil. Ele é pegajoso, difícil de limpar, mas irresistível. É prazer e incômodo ao mesmo tempo. Essa imagem resume tudo o que o filme representa. A vida é feita de doçura e dor, e tentar separá-las seria negar o que nos torna humanos. Com o filme Caramelo, Nadine Labaki entrega uma obra sobre o feminino, mas não apenas para mulheres. Ela fala de humanidade, de laços, de imperfeições e afetos que constroem quem somos. É por isso que o filme toca públicos tão diversos, porque todos nós reconhecemos algo de nós mesmos naquele salão. Quando Caramelo estreou em 2007, poucos esperavam que um filme tão simples, tão cotidiano, fosse se tornar um marco para o cinema libanês. Em meio a uma produção global dominada por histórias de guerra e violência, o filme Caramelo apareceu como um suspiro de humanidade. Era um retrato do Líbano que o mundo raramente via. Um país feito de pessoas comuns, de amores silenciosos, de gestos pequenos e afetos reais. Essa escolha narrativa, aparentemente modesta, foi revolucionária. A recepção internacional foi calorosa. Críticos de grandes veículos como The Guardian, Variety e Le Monde destacaram o frescor da obra. Caramelo foi descrito como um abraço em forma de filme, um manifesto da doçura e da resistência feminina e um dos retratos mais honestos da vida urbana no Oriente Médio moderno. Em festivais, a reação do público foi intensa, risos, lágrimas e aplausos longos. Para muitos, o filme Caramelo abriu uma janela inédita sobre um país que, até então, era lembrado mais pelos noticiários do que pelas histórias de gente comum. Nadine Labaki tornou-se, com essa obra, uma das vozes mais respeitadas do cinema árabe contemporâneo. Ela demonstrou que era possível abordar temas delicados, religião, sexualidade, costumes e envelhecimento, sem recorrer ao choque ou ao conflito aberto. Caramelo é um cinema de sutileza, de empatia e de escuta, e é justamente essa sensibilidade que o distingue. A diretora opta por um tom leve, mas não superficial. O riso e a dor coexistem. E a ternura nunca se dissocia da crítica. Nos bastidores, há várias curiosidades interessantes. Quase todas as cenas de O Filme Caramelo foram rodadas com luz natural, o que obrigava a equipe a filmar em horários específicos, muitas vezes interrompendo gravações por conta do sol. Nadine Labaki contou em entrevistas que filmar nas ruas de Beirute foi um desafio constante. O trânsito, o ruído urbano e a curiosidade dos moradores exigiam improviso. A diretora também revelou que várias falas nasceram no momento, inspiradas em conversas reais entre mulheres libanesas. Esse processo espontâneo deu ao filme a autenticidade que o público tanto sente. Outro detalhe curioso é que o título Caramelo vem de uma receita real usada no salão durante as gravações. O caramelo era de fato preparado em cena e o cheiro invadia o set, criando uma atmosfera única. Labaki dizia que queria que o aroma fizesse parte da memória afetiva do elenco e da equipe, como se o filme tivesse um perfume próprio. Essa metáfora se prolonga na tela. O filme Caramelo é, em essência, um cinema sensorial. A gente quase sente o cheiro, o calor, a textura do lugar. Comparado a obras posteriores da diretora como E Agora, Onde Vamos? E Cafarnaum, Caramelo é a mais íntima e talvez a mais delicada. Enquanto Cafarnaum mergulha em questões sociais duras e explícitas, Caramelo trabalha com as entrelinhas. É o sussurro antes do grito.
A maturidade artística de Nadine Labaki começa aqui, na compreensão de que o cotidiano, quando olhado com atenção, é mais político do que parece. Culturalmente, o filme Caramelo teve um papel imenso no Líbano. Foi o primeiro longa dirigido, roteirizado e protagonizado por uma mulher libanesa a alcançar distribuição internacional. Em um país onde o cinema feminino ainda engatinhava, essa conquista foi simbólica. Jovens cineastas começaram a enxergar possibilidade em contar suas próprias histórias. A influência de Caramelo pode ser percebida em uma nova geração de diretoras árabes que exploram temas íntimos e familiares com um olhar autoral. Outro ponto importante é a maneira como o filme retrata a feminilidade sem exotismo. Caramelo não apresenta mulheres árabes como figuras submissas, nem as romantiza como heroínas trágicas. Elas são pessoas reais, contraditórias, cheias de força e fragilidade. Essa representação honesta ajudou a desconstruir estereótipos no olhar ocidental e foi um passo significativo para a diversidade na narrativa cinematográfica. Em termos estéticos, o filme Caramelo foi uma virada. O uso das cores quentes, a iluminação suave e o ritmo contemplativo influenciaram outros diretores e fotógrafos da região. Essa paleta caramelo, com seus tons dourados, ocres e laranjas, passou a ser associada a uma estética libanesa moderna, centrada na afetividade e na memória. Até hoje, essa identidade visual é reconhecida por críticos e estudiosos de cinema. Mas talvez o maior legado de Caramelo esteja na emoção que deixa. O filme ensina que histórias simples podem carregar verdades profundas. Ele mostra que o cinema não precisa ser grandioso para ser transformador. Basta ser sincero. Nadine Labaki constrói com suas personagens um espelho no qual qualquer espectador pode se reconhecer. É um cinema do humano, do toque, do olhar. O sucesso internacional de O Filme Caramelo também abriu portas para colaborações e coproduções entre o Líbano e a França, criando uma ponte cultural que beneficiou outras produções árabes. Além disso, o filme foi usado em universidades e cursos de gênero como exemplo de narrativa feminina decolonial. Uma voz local contando suas próprias histórias sem precisar se adaptar à expectativa ocidental. A música final, composta por Khaled Mouzanar, marido de Nadine Labaki, é outro ponto alto. As notas suaves e melancólicas resumem o espírito do filme, doçura e saudade. É uma trilha que permanece na mente mesmo depois que a tela escurece. Essa combinação de imagem e som é tão harmoniosa que parece natural, como se sempre tivesse existido. Na época do lançamento, Nadine Labaki foi frequentemente comparada a diretores como Pedro Almodóvar por causa da atenção ao universo feminino e a Richard Linklater pela forma como transforma o cotidiano em narrativa. Mas, na verdade, Caramelo tem voz própria. É uma obra que nasce do lugar, da cultura e da sensibilidade libanesa, e isso é o que a torna única. Até hoje, quando se fala em cinema árabe contemporâneo, o filme Caramelo é um ponto de referência inevitável. Sua influência pode ser vista em dezenas de produções posteriores, tanto no Líbano quanto fora dele, e seu impacto emocional continua o mesmo, suave, mas duradouro. Em Caramelo, cada personagem é um espelho de um dilema universal. Nadine Labaki não cria figuras idealizadas. Ela constrói pessoas reais, cheias de contradições. E é nesse retrato humano que o filme encontra sua força. O salão de beleza, espaço central da narrativa, é mais do que um cenário. É um microcosmo da sociedade libanesa, um lugar onde se fala de tudo, onde as mulheres revelam o que não podem dizer fora dali. É como se aquele espaço íntimo fosse uma ilha de sinceridade dentro de um mundo cheio de aparências. Layali, interpretada pela própria Labaki, é o coração do filme. Ela vive um amor impossível, preso entre a esperança e a ilusão. Sua relação com um homem casado simboliza a tensão entre o desejo e a moralidade, entre o que o coração pede e o que a sociedade permite. Em muitos momentos, vemos em Layali o reflexo da solidão moderna. Essa sensação de estar sempre esperando algo que nunca chega. O carro em que ela o espera, estacionada na rua, torna-se quase um altar da espera. É nesse automóvel que ela sonha, se decepciona e, aos poucos, desperta para a própria realidade. Rima, a jovem cabeleireira de cabelos curtos, representa o desejo silencioso, o amor que não pode ser nomeado. Sua atração por uma cliente é tratada com enorme delicadeza. Nadine Labaki evita rótulos e discursos explícitos. O sentimento de Rima é mostrado em gestos sutis, um olhar, um toque demorado, o ato de lavar o cabelo da mulher amada com mais cuidado do que o normal. Caramelo fala de amor em suas formas mais puras e secretas. Rima é o símbolo daquilo que é sentido, mas não dito.
Nisrine, por outro lado, enfrenta o conflito entre tradição e modernidade. Prestes a se casar, ela esconde o fato de não ser mais virgem, algo que na sua cultura ainda pesa com grande força. Sua busca por uma cirurgia para reconstruir o ímen é uma das cenas mais simbólicas de O Filme Caramelo. Não se trata apenas de um dilema moral, é uma metáfora da pressão social sobre o corpo feminino, da exigência de pureza e controle. Ao mesmo tempo, o filme não a julga, mostra apenas a dor de alguém que tenta conciliar o amor e a vergonha imposta. Jamali, a atriz de meia-idade, é o retrato da vaidade e do medo do tempo. Obcecada em parecer jovem, ela tenta esconder os fios brancos e evita qualquer sinal de envelhecimento. Mas por trás dessa vaidade, há uma profunda tristeza. Jamali teme se tornar invisível, teme perder o brilho num mundo que valoriza apenas a juventude. Caramelo usa essa personagem para questionar o modo como as mulheres são constantemente medidas pela aparência. A câmera a observa com empatia, nunca com julgamento. E a Rose, a costureira idosa, talvez a personagem mais comovente de todas. Ela vive com sua irmã, que sofre de demência, e abdica da própria vida amorosa por dever e amor. Sua história é a síntese do filme. O sacrifício silencioso, a ternura disfarçada de rotina. O momento em que ela finalmente se permite viver uma paixão tardia é de uma beleza rara. A câmera de Labak não grita, apenas observa. É o cinema da observação, da pausa, do instante que fala mais do que 1000 palavras. Em O Filme Caramelo, o tempo é o verdadeiro protagonista. Não o tempo cronológico, mas o tempo interior, o que molda sentimentos, esperas e silêncios. O filme é permeado por esse fluir constante, como se cada personagem estivesse em um limiar, entre o passado e o futuro, entre o desejo e a resignação. Nadine Labak filma o tempo como um elemento físico, que se sente na pele. As cenas são lentas, o ritmo é suave, e tudo parece acontecer dentro de uma tarde longa, dourada, quase suspensa. A escolha de mostrar o cotidiano em ritmo desacelerado é intencional. O cinema de Caramelo é o cinema da observação, do detalhe. O barulho da tesoura, o som do secador, a textura do cabelo molhado, a luz entrando pela janela do salão. Esses sons e imagens constroem um retrato sensorial da vida. É como se o filme dissesse que, para entender as pessoas, é preciso escutar o que existe entre as palavras. Há também um uso simbólico do caramelo propriamente dito. O doce pegajoso, que dá nome ao filme, é o fio invisível que liga as histórias. Ele representa o prazer e a dor. Algo doce, mas que gruda, que deixa marcas. No salão, o caramelo é usado para depilação, um ato ao mesmo tempo íntimo e doloroso. Essa metáfora é brilhante. O amor, a beleza e a vida são como o caramelo, atraentes, quentes, mas também capazes de machucar. Essa ambiguidade define todo o filme. A trilha sonora reforça essa atmosfera. As músicas compostas por Khaled Mouzanar criam uma sensação de nostalgia e ternura. Não há grandes orquestras nem melodias dramáticas. Há apenas pequenas notas, cordas sutis, um eco distante. É a música do cotidiano, a canção das coisas simples. Em alguns momentos, o silêncio é ainda mais eloquente. Labak entende que o silêncio pode carregar mais emoção do que qualquer palavra. No campo visual, o filme Caramelo é um exercício de cor e textura. O uso de tons dourados e alaranjados cria a sensação de calor e proximidade. A paleta é inspirada nas ruas de Beirute, nas vitrines, nas fachadas envelhecidas e nos tons de pele das personagens. Essa estética é mais do que uma escolha artística. É uma forma de dizer que há beleza no comum, poesia no imperfeito. Há também um subtexto político sutil. O Líbano, na época, ainda se recuperava de conflitos recentes, e Caramelo escolhe não falar diretamente de guerra. Essa escolha é política por si só. Ao mostrar a vida que continua apesar das cicatrizes, o filme se torna um ato de resistência. É como se Nadine Labaki dissesse: nós existimos, amamos, sonhamos, e isso também é o Líbano. Do ponto de vista psicológico, cada personagem representa um estágio do autoconhecimento. Layali é o desejo não realizado. Rima, o amor reprimido. Nisrine, a vergonha social. Jamali, o medo do tempo. E Rose, a aceitação do fim. Juntas, elas formam um ciclo da experiência feminina, da juventude à velhice, da esperança à serenidade. O filme não tenta resolver seus dramas, apenas os acolhe. É por isso que Caramelo continua tão atual. Ele não oferece respostas, apenas espelhos. No fundo, o filme Caramelo é sobre a capacidade de suportar.
Suportar a espera, o amor, o envelhecimento, o silêncio, e nessa resistência há uma forma de beleza. Nadine Labaki constrói um cinema que observa a mulher não como vítima, mas como ser complexo, cheio de camadas. O fim de Caramelo é uma daquelas conclusões que não encerram nada, apenas se dissolvem, como o açúcar derretendo lentamente. Nadine Labaki escolhe o silêncio e o gesto como forma de dizer mais do que qualquer diálogo. Quando as luzes do salão se apagam e as vozes se tornam sussurros, o filme não entrega uma resposta definitiva. Ele apenas observa as personagens seguindo suas vidas, como se o ciclo cotidiano continuasse, ininterrupto, mesmo depois que a câmera deixa de filmar. Layali, que passou boa parte do filme presa na espera por um amor que nunca se concretiza, finalmente se confronta com a realidade. A cena em que ela percebe que foi esquecida é de uma delicadeza devastadora. Não há gritos, não há drama exagerado. Apenas o olhar silencioso de quem entende, enfim, que amar também é saber parar de esperar. Esse momento resume o espírito de Caramelo. A vida não é feita de grandes reviravoltas, mas de pequenas compreensões. O amadurecimento é silencioso, íntimo, quase imperceptível. Rima, por sua vez, encontra um tipo de libertação sutil. Sua história, marcada pelo desejo contido e pela dificuldade de expressão, termina em um sorriso breve, um olhar trocado, um toque leve. Nadine Labaki não precisa explicitar nada. O gesto fala por si. Essa sutileza é o que torna o filme Caramelo tão poderoso. Ele não tenta provar nada, apenas mostra que a coragem de ser quem se é pode estar nos detalhes mais pequenos. Nisrine, que vivia o dilema da pureza e da vergonha, finalmente se casa. Mas o casamento, no contexto de Caramelo, não é um final feliz no sentido tradicional. É, na verdade, o começo de uma nova contradição. Ela entra no casamento carregando um segredo, mas também a sensação de que, por mais que tente se adaptar, sempre haverá algo dentro dela que deseja liberdade. Essa ambiguidade é central ao filme. Ninguém em Caramelo é completamente feliz, mas todos seguem em frente, e isso já é uma forma de vitória. Jamali, a atriz que teme o envelhecimento, é talvez a que mais se transforma sem perceber. Há uma cena tocante em que ela, cansada de tentar parecer jovem, simplesmente se permite rir de si mesma. É uma risada libertadora, um instante de rendição. O filme Caramelo mostra com ela que aceitar o tempo é um ato de coragem. A beleza, afinal, não está em manter-se perfeita, mas em continuar existindo com dignidade, mesmo quando a luz do espelho já não favorece. E então há Rose, a alma do filme, a figura que representa o amor em sua forma mais pura. Quando ela recusa o homem que a ama, não é por falta de sentimento, mas por uma escolha dolorosa, cuidar da irmã doente até o fim. O gesto de renúncia dela ecoa como um dos momentos mais emocionantes de Caramelo. Rose simboliza o amor que se sacrifica, mas que permanece. Seu sorriso final, sereno, é quase uma oração silenciosa. A aceitação plena da vida, com suas doçuras e dores. Quando o filme se aproxima do fim, o caramelo, o doce, o símbolo, reaparece de maneira simbólica. A câmera mostra o preparo do caramelo sendo mexido, quente, viscoso, dourado. Esse detalhe visual, aparentemente simples, é uma metáfora perfeita do que Caramelo quer dizer. A vida é feita de ingredientes que, sozinhos, não significam nada. Açúcar, água, calor, mas juntos transformam-se em algo que tem sabor, textura e que, inevitavelmente, gruda na pele. Nadine Labaki filma esse instante com poesia visual. O som da colher mexendo o caramelo, o reflexo da luz dourada, o vapor subindo em câmera lenta, tudo convida o espectador a sentir mais do que pensar. É uma cena que desperta os sentidos. E é por isso que, ao final, o filme deixa uma impressão tátil, quase física. O filme Caramelo é para ser sentido, não apenas compreendido. A direção de Labaki é consciente dessa experiência sensorial. Ela sabe que o público ocidental espera narrativas com clímax e resolução, mas ela escolhe outro caminho. Em vez de fechar os arcos, ela os deixa abertos, como se dissesse: a vida continua, e o cinema apenas captura um fragmento dela. Essa escolha torna o final de Caramelo tão humano. É a recusa do artifício, a aposta no real. Em termos simbólicos, o final de O Filme Caramelo fala sobre reconciliação, não a reconciliação entre personagens, mas com a própria existência. Cada uma das mulheres aprende a aceitar a vida como ela é.
imperfeita, imprevisível, mas ainda assim digna de ser vivida. O filme mostra que não é preciso vencer o mundo para estar em paz. Às vezes, basta compreender que o amor, a amizade e o riso compartilham o mesmo espaço que a dor. A cena final do salão de beleza, com todas reunidas, resume isso. Elas conversam, riem, se ajudam. A vida segue, e essa continuidade é o maior triunfo. Não há finais felizes de contos de fadas. Há a beleza das coisas que persistem. Caramelo celebra a persistência feminina em um mundo que frequentemente tenta moldá-las, silenciá-las ou transformá-las em algo que não são. E é curioso perceber como, mesmo após tantos anos, o filme não envelheceu. As questões de Caramelo continuam atuais. A pressão estética, o amor proibido, a luta por autonomia, a busca por identidade. Tudo isso ainda ecoa nas mulheres e nos homens do mundo contemporâneo. O filme é atemporal porque fala do essencial. Muitos espectadores saem do filme com uma sensação estranha de familiaridade. É como se tivessem visitado um lugar que não conheciam, mas que parecia seu. O filme Caramelo provoca essa intimidade silenciosa. As ruas de Beirute, o som dos carros, o murmúrio das conversas no salão, tudo parece parte de uma memória coletiva. Nadine Labaki cria uma geografia afetiva, um mapa das emoções humanas. No campo filosófico, Caramelo pode ser lido como uma reflexão sobre o tempo e a impermanência. O caramelo, quando endurece, perde a maleabilidade, como o coração, que se não for cuidado, se torna rígido. As personagens tentam manter-se maleáveis diante da vida, derretendo e se refazendo a cada experiência. O filme nos lembra que viver é, de certo modo, aprender a derreter sem se destruir. A última imagem do filme, a mistura dourada sendo puxada e esticada, é o verdadeiro símbolo do tempo. O caramelo estica, mas não se rompe. Assim somos nós, os humanos, puxados pelas circunstâncias, esticados pelos afetos, mas resistentes. Nadine Labaki transforma essa metáfora culinária em poesia existencial. E quando a tela escurece e a música de Khaled Mouzanar preenche o silêncio, Caramelo se transforma em lembrança. Não uma lembrança de trama, mas de sensação. Lembramos da luz, das vozes, dos rostos. É como se tivéssemos estado naquele salão, ouvindo aquelas conversas, respirando aquele ar quente e doce. Poucos filmes conseguem essa intimidade. É por isso que, passados mais de 15 anos, o filme Caramelo ainda é citado como uma das obras mais sensíveis do cinema mundial. Ele não precisa de efeitos, nem de grandes histórias. Basta observar a vida com ternura. E isso é o que o torna imortal. Uma das belezas mais discretas de Caramelo está na forma como Nadine Labaki constrói um vocabulário simbólico visual, silencioso e profundamente emocional. Cada objeto, cada cor, cada gesto tem um peso que ultrapassa o realismo. Nada está ali por acaso. Tudo é linguagem. E é justamente por isso que o filme, embora pareça simples, resiste a uma única leitura. O espelho, por exemplo, é um dos elementos mais constantes. Está em quase todas as cenas, refletindo rostos, mãos, olhares. No salão de beleza, o espelho é instrumento de trabalho, mas no universo de Caramelo, ele é também um espelho da alma. É diante dele que as personagens se encaram e de alguma forma se confrontam. Layali se olha e tenta se convencer de que está no controle. Jamali se olha para negar o tempo. Nisrine se olha e tenta esconder a culpa. O espelho é o espaço da verdade, mas também da mentira. Ele mostra o que existe, mas também aquilo que se quer esconder. E o que dizer do cabelo? No filme, ele é quase uma linguagem emocional. O cabelo é cortado, lavado, tingido, alisado, puxado, e cada toque traz um significado. Em Caramelo, cuidar do cabelo é mais do que vaidade. É um ato de expressão. Rima, por exemplo, demonstra amor ao tocar o cabelo da cliente. Layali o arruma como uma forma de manter controle sobre o mundo. O cabelo é símbolo de identidade, mas também de transformação. Quando as mulheres mexem nos fios umas das outras, não estão apenas trocando estética, estão trocando afeto, força e cumplicidade. O caramelo claro é o símbolo central, um doce que também serve para depilar, uma mistura de prazer e dor, suavidade e sacrifício. Nadine Labaki escolheu esse símbolo com genialidade. O caramelo representa a própria condição de ser mulher, o equilíbrio entre suportar e sentir, entre se cuidar e se ferir. Quando o caramelo é aplicado na pele e depois arrancado, há um pequeno sofrimento e, em seguida, alívio. É exatamente assim que as emoções do filme funcionam. Tudo dói um pouco, mas logo vem a doçura da aceitação.
Além disso, o ato de depilar em O Filme Caramelo é tratado de maneira natural e simbólica. É um ritual de intimidade, quase de confiança. As clientes expõem partes do corpo e, ao mesmo tempo, partes de suas histórias. O salão se torna um confessionário moderno, onde as mulheres compartilham dores e desejos sem medo do julgamento. O caramelo, ao tocar a pele, é como um elo entre o físico e o emocional. A cor é outro personagem importante. Nadine Labaki trabalha com tons quentes, dourado, marrom, laranja, cobre, criando uma atmosfera de calor e melancolia. Essa paleta não é apenas estética, mas emocional. O dourado representa a luz interna das personagens, o brilho que cada uma tenta preservar. O laranja é o fogo do desejo e da vida. O marrom é o chão, a estabilidade, o cotidiano. Juntas, essas cores formam o universo de Caramelo, um mundo onde tudo parece banhado por sol, mas há sempre uma sombra suave escondida nos cantos. O vestuário também fala. As roupas das personagens contam histórias silenciosas sobre classe, idade e personalidade. Layali veste-se com elegância contida, roupas que revelam desejo, mas não ousam demais. Jamali prefere cores vibrantes, tentando gritar contra o tempo. Nisrini, mais recatada, veste-se com cuidado quase ritual. E Rose, a mais velha, usa tecidos simples, leves, que refletem sua pureza e serenidade. Cada roupa é uma extensão emocional. Outro símbolo recorrente é o telefone. Layali vive grudada no aparelho, esperando uma ligação que nunca vem. O telefone, em O Filme Caramelo, é símbolo da ausência. É o objeto que mantém a esperança viva e, ao mesmo tempo, prolonga o sofrimento. O som do telefone é o eco da espera, um ruído que preenche o vazio. Nadine Labaki filma essas cenas com uma precisão emocional quase cruel. O olhar fixo no aparelho, o silêncio que pesa, a respiração contida. É um retrato perfeito da expectativa amorosa. Os olhares também são fundamentais. Em Caramelo, olhar é uma forma de linguagem. Há olhares que revelam, olhares que escondem, olhares que substituem palavras. Nadine Labaki domina o tempo do olhar. Ela sabe o instante exato em que a câmera deve permanecer sobre um rosto, deixando o espectador sentir o desconforto, a ternura, a hesitação. O cinema dela é um cinema de rostos e de silêncios. O salão de beleza como cenário é o núcleo do filme e seu símbolo mais rico. Ele é o espaço do feminino em sua multiplicidade. Cuidado, conversa, transformação, confissão, solidariedade. Dentro dele, as mulheres criam um refúgio temporário do mundo exterior, que ainda as julga e limita. No salão, elas são livres. Livres para rir, chorar, desejar e sonhar. O filme Caramelo transforma esse espaço cotidiano em território político e poético. Há também a presença da rua, o espaço público. Beirute, com seus sons, buzinas, luzes e poeira, contrasta com o ambiente íntimo do salão. É como se o mundo lá fora fosse masculino, caótico e exigente, enquanto o interior do salão fosse um abrigo feminino de resistência. Essa oposição entre dentro e fora reforça o tema da busca por equilíbrio, viver entre o que se é e o que se espera ser. Outro detalhe simbólico riquíssimo é o uso do toque. Caramelo é um filme tátil, as mãos estão sempre em movimento, cortando, limpando, alisando, acariciando. Em um mundo onde muitas emoções são reprimidas, o toque é o modo de comunicação mais honesto. O carinho de Rima, a depilação de Layali, o abraço de Rose, todos esses gestos carregam o que as palavras não podem dizer. O silêncio, por fim, é talvez o símbolo mais poderoso de todos. Nadine Labaki usa o silêncio como matéria narrativa. Não é o silêncio vazio, mas o silêncio cheio, aquele que guarda o que não se pode expressar. Em O Filme Caramelo, o silêncio é a voz das mulheres. Ele fala da solidão, da paciência, da esperança. Em várias cenas, o som do secador é substituído pelo som da respiração. É como se o filme dissesse: escute o que não se ouve. Esses elementos, juntos, formam uma teia simbólica que transforma o filme em algo muito maior do que sua história. Caramelo não é apenas sobre um grupo de mulheres em Beirute. É sobre a experiência humana de cuidar e ser cuidado, de esperar e se resignar, de se perder e se reencontrar. É sobre a doçura e a dor de viver. O resultado é um retrato sensorial, espiritual e profundamente humano. Cada símbolo, o espelho, o caramelo, o cabelo, o silêncio, trabalha como nota de uma melodia. Sozinhos são belos, juntos criam harmonia.
Nadine Labaki constrói um filme que é como uma canção sem refrão, que se move pelo sentimento. Quando o filme Caramelo chega aos seus momentos mais silenciosos, é possível perceber que Nadine Labaki está contando uma história que vai muito além de suas personagens. O que parece ser apenas um retrato da vida cotidiana de mulheres em Beirute é, na verdade, uma meditação sobre o tempo, o amor e a passagem inevitável da vida. É o tipo de cinema que não precisa de respostas. Ele apenas mostra, com doçura e dor, que viver é suportar e saborear ao mesmo tempo. O tempo é talvez o personagem invisível mais presente em Caramelo. Ele está em tudo. No envelhecimento de Jamali, na espera de Layali, na ansiedade de Nisrine, na lembrança de Rose. O tempo age de formas diferentes sobre cada uma, mas o efeito é o mesmo. Transforma, desgasta, amadurece. O filme não trata o tempo como inimigo, mas como algo que ensina. Cada ruga, cada desilusão e cada perdão são marcas da passagem do tempo e também sinais de crescimento. O Caramelo, nesse sentido, volta a ser metáfora. Quanto mais se aquece, mais ele se transforma. Quanto mais o tempo passa, mais ele adquire cor e sabor. Em O Filme Caramelo, o amor não é o conto de fadas das novelas ou das grandes produções românticas. Ele é humano, imperfeito e, muitas vezes, unilateral. Layali ama um homem casado, e esse amor é uma prisão, mas também é a chama que a mantém viva. Nisrine ama e teme ser julgada, mostrando como o amor é também culpa e coragem. Rima ama em silêncio, de um jeito puro e contido, mostrando que o amor pode existir sem ser declarado. Rose vive o amor que não pôde ser vivido, o amor que se transforma em lembrança e renúncia. O filme nos diz, com delicadeza, que o amor não precisa ser correspondido para ser verdadeiro. Ele existe por si só, e isso já basta. O tempo e o amor, em Caramelo, se cruzam de forma poética. O amor dá sentido ao tempo, e o tempo dá forma ao amor. Quando Layali finalmente entende que o homem que ela esperava nunca virá, o tempo dela muda. Ela cresce. Ela se liberta. É um amadurecimento silencioso, mas profundo. Nadine Labaki mostra que a libertação não vem de um grande evento, mas de um pequeno despertar, aquele instante em que o coração finalmente entende o que a mente já sabia. O envelhecer, tema central da jornada de Jamali, é retratado com uma ternura rara. Em vez de ridicularizar sua vaidade, o filme a humaniza. Quem nunca quis parar o tempo? Quem nunca desejou ser visto, ser desejado, ser lembrado? Jamali representa o medo universal de deixar de existir. Não fisicamente, mas socialmente. O caramelo, novamente, aparece como metáfora da passagem do tempo. Derrete, muda de forma, mas continua doce. Nadine Labaki também fala sobre o sacrifício silencioso das mulheres, mas sem transformá-lo em sofrimento puro. O que ela mostra é resistência. Layali, Rima, Nisrine, Jamali e Rose vivem dentro de uma sociedade que impõe regras rígidas, mas cada uma encontra brechas para existir à sua maneira. São pequenas rebeldias, gestos simples, mas cada um é um ato de afirmação. O filme mostra que resistir não é gritar, às vezes é apenas continuar. Outro tema essencial é o cuidado. Em O Filme Caramelo, cuidar é uma forma de amar. As personagens cuidam umas das outras como quem salva o próprio mundo. Elas depilam, penteiam, maquiam, consolam, aconselham. E nesse ciclo de cuidado, criam uma comunidade invisível de afeto. Essa dimensão do cuidado é o coração pulsante do filme. É o que o torna universal. O reconhecimento de que, apesar das diferenças culturais, o ato de cuidar é o que nos mantém humanos. O silêncio e o som são explorados de forma quase espiritual. O ruído do secador, o som da tesoura, o barulho das ruas de Beirute, tudo compõe uma sinfonia cotidiana. Nadine Labaki filma o ruído da vida real como se fosse música. E no meio desses sons, há pausas longas, respiros. Esses momentos de silêncio são como orações, como se o filme pedisse ao espectador para escutar a vida acontecendo. O tempo circular do filme também é um ponto interessante. Caramelo começa e termina dentro do mesmo salão, como se nada tivesse mudado. Mas tudo mudou. É um ciclo de repetições que espelha a própria vida. As rotinas permanecem, mas as pessoas mudam. Essa estrutura cíclica faz o espectador sentir que o tempo passou, mesmo sem ver os anos. É uma maneira sutil de dizer que as transformações mais profundas são invisíveis. A forma como Nadine Labaki filma o feminino é outro ponto que merece destaque. Ela não olha as mulheres de fora, mas de dentro. Não há voyeurismo, não há fetiche, há empatia. Ela entende cada gesto, cada olhar, cada pausa.
É por isso que Caramelo é tão autêntico. Porque é feito por alguém que conhece o que está filmando, que fala essa linguagem emocional de dentro para fora. E o mais bonito é que, mesmo com todas as dores, o filme Caramelo é uma obra sobre esperança. A doçura em meio à dureza, há amor onde se esperava resignação. Nadine Labaki mostra que a felicidade pode estar nas pequenas coisas, em uma conversa, um toque, um olhar de cumplicidade. O caramelo, no fim, simboliza isso, a mistura perfeita entre o que é difícil e o que é doce. É a vida, que machuca, mas também consola. Essa filosofia simples e profunda é o que faz Caramelo ser tão marcante. Ele não tenta resolver o mundo, apenas mostra como as pessoas vivem dentro dele, com graça, com dor, com humor, com fé. É um cinema de humanidade. E talvez seja por isso que, depois de assistir, o espectador sente um tipo de nostalgia estranha. Como se tivesse passado uma tarde com essas mulheres, ouvido suas histórias, sentido o cheiro do salão, o som do secador, o gosto do caramelo quente. O filme termina, mas fica dentro da gente. Quando Caramelo estreou no Festival de Cannes, em 2007, ninguém esperava que um filme libanês sobre um pequeno salão de beleza conquistasse tamanha atenção internacional. Mas foi exatamente o que aconteceu. A obra não apenas encantou o público e a crítica, ela mudou a forma como o cinema árabe e o cinema feminino seriam vistos dali em diante. O primeiro impacto veio pelo tom humano e universal da narrativa. Embora o filme mostre a vida de mulheres em Beirute, ele fala de temas que ultrapassam fronteiras: amor, amizade, tempo, envelhecimento, desejo, identidade. Críticos do mundo inteiro se surpreenderam ao perceber que Caramelo não era uma obra sobre problemas do Oriente Médio, mas sobre pessoas. Pessoas comuns, cheias de sentimentos e contradições. O filme se tornou, então, uma janela diferente para o Líbano, um país que até então aparecia no noticiário apenas por causa de guerras e tensões políticas. De repente, o público via um Líbano íntimo, colorido, afetivo, cheio de vida. As críticas foram quase unânimes. Revistas especializadas como Variety, The Guardian, Le Monde e The New York Times elogiaram a sensibilidade e o olhar autêntico de Nadine Labaki. A direção foi descrita como elegante, calorosa e surpreendentemente moderna. Os críticos destacaram que o filme evitava o melodrama e apostava na observação delicada do cotidiano. Um detalhe importante é que Labaki não se limitou a dirigir. Ela também escreveu o roteiro e interpretou a protagonista, Layali, o que reforçou ainda mais o caráter pessoal da obra. O público também reagiu de forma apaixonada. Em vários países, o filme Caramelo foi exibido em salas lotadas, especialmente em mostras de cinema feminino, onde serviu de inspiração e modelo para novas cineastas. Mulheres de diferentes culturas se identificaram com as personagens e reconheceram nas histórias um espelho de suas próprias vidas. Essa identificação universal foi uma das maiores vitórias do filme. Além disso, Caramelo teve um papel histórico no renascimento do cinema libanês. Durante décadas, o Líbano havia sofrido com a escassez de produções cinematográficas por causa das guerras civis e crises econômicas. O sucesso de Caramelo reacendeu o interesse por filmar no país, inspirando uma nova geração de diretores e roteiristas. De certa forma, Nadine Labaki se tornou um símbolo da resistência cultural libanesa, alguém que mostrou que era possível criar arte mesmo em meio às dificuldades. Um dos maiores trunfos do filme foi sua representação do feminino. Em um contexto social marcado por restrições e tabus, Caramelo foi revolucionário por mostrar mulheres reais, com desejos, medos, vaidade, sensualidade e humor. Não eram heroínas nem vítimas, mas seres humanos completos. Isso impactou fortemente o público árabe, acostumado a ver representações femininas estereotipadas. Labaki mostrou que as mulheres do Líbano não são definidas apenas pela religião ou tradição, mas pela sua humanidade. Outro ponto que encantou críticos e estudiosos foi o uso da linguagem cinematográfica. A direção de arte, com suas cores quentes e luz suave, deu ao filme uma estética única, quase como se cada cena fosse mergulhada em mel. O ritmo calmo, os enquadramentos precisos e os silêncios prolongados fizeram de Caramelo uma experiência sensorial. Essa sensibilidade visual se tornou marca registrada de Nadine Labaki, presente também em seus filmes seguintes como E Agora, Onde Vamos e Cafarnaum. O sucesso internacional também abriu portas para o cinema árabe contemporâneo no cenário global.
Caramelo mostrou que filmes produzidos no Oriente Médio podiam ser universais e acessíveis, sem depender de temas de guerra ou política. Depois dele, várias produções libanesas, palestinas e tunisianas começaram a surgir com mais força, explorando o cotidiano com o mesmo olhar humano. Pode-se dizer que o filme Caramelo foi o ponto de virada para um novo tipo de narrativa árabe moderna. Culturalmente, o filme também deixou um legado importante para o feminismo no cinema. Labaki se tornou uma das vozes femininas mais respeitadas do cinema mundial, não apenas por retratar mulheres, mas por filmá-las com empatia e dignidade. Ela abriu caminho para outras cineastas árabes, como Haifa Al-Mansur, de O Sonho de Wajda, e Kauter Ben-Hania, de O Homem que Vendeu Sua Pele. Todas essas diretoras reconhecem em Nadine Labaki uma pioneira. No Líbano, Caramelo também teve um impacto social. Muitas mulheres passaram a ver o filme como uma forma de autoafirmação. Nas redes sociais, nos anos seguintes à estreia, surgiram inúmeros debates sobre temas levantados pela história, como a pressão estética, o casamento, a liberdade amorosa e o envelhecimento. De certa forma, o filme virou um símbolo de libertação silenciosa. Mesmo mais de uma década depois de seu lançamento, Caramelo continua atual, sua ternura e realismo resistem ao tempo. Hoje, ele é estudado em universidades, exibido em mostras temáticas e citado como um dos filmes mais importantes da cinematografia libanesa. Muitos críticos o consideram o filme que apresentou Nadine Labaki ao mundo, e, ao mesmo tempo, o filme que apresentou o mundo a uma nova forma de ver o Líbano. O legado de o filme Caramelo também está na emoção que deixa. Poucos filmes conseguem permanecer na memória de forma tão sensorial. Quando os créditos sobem, o espectador leva consigo o som das vozes femininas, o brilho dourado da fotografia, o riso e as lágrimas das personagens. É um filme que não termina quando acaba, continua dentro de quem assiste. E talvez esse seja o maior sinal de uma obra-prima. Ela não precisa gritar para ser lembrada, basta ser sincera. Caramelo é exatamente isso. Uma confissão em forma de filme, um poema sobre o cotidiano, um retrato do feminino feito com doçura e coragem. Quando os créditos de Caramelo começam a subir, há um silêncio que fica no ar. Não é o silêncio do vazio, mas o silêncio da plenitude. Aquele instante em que o espectador entende que acabou de ver algo simples e, ao mesmo tempo, imenso. O filme não precisa de explosões, nem de finais grandiosos. Ele termina como começou, com o som do secador, o calor da luz, o toque das mãos, o riso entre mulheres. Mas agora, depois de tudo o que foi mostrado, esses gestos têm outro significado. Assistir ao filme Caramelo é como abrir uma janela e deixar o sol entrar devagar. A luz não invade, ela se espalha. E o que parecia apenas cotidiano se revela como algo essencial. A beleza de Caramelo está justamente nisso, em mostrar que o extraordinário mora dentro do comum, que o amor está no detalhe, no gesto pequeno, na conversa simples, no olhar compartilhado. Nadine Labaki cria um universo onde as emoções são tão palpáveis quanto o calor do caramelo quente. Há dor, mas também há ternura. Há perdas, mas também há encontros. Há a solidão de quem espera e a força de quem continua. O filme não tenta esconder as feridas da vida, ele as aceita, as mostra com doçura e coragem. E o que torna Caramelo ainda mais poderoso é o fato de que ele fala sobre o ser humano antes de falar sobre mulher. Sim, é um filme sobre o feminino, sobre a delicadeza, sobre o corpo, o tempo e a liberdade. Mas, acima de tudo, é um filme sobre a alma, sobre o que nos une, apesar das diferenças. Sobre o que sentimos, mesmo quando o mundo não deixa a gente dizer. O caramelo, esse doce pegajoso e quente, simboliza a própria vida. Ele gruda, queima, endurece, derrete, mas sempre mantém o sabor. A vida é assim. Um equilíbrio constante entre o que dói e o que encanta, entre o que a gente perde e o que a gente escolhe guardar. E talvez seja por isso que, mesmo depois de o filme terminar, o nome Caramelo continua ecoando na cabeça, porque ele se transforma em uma metáfora universal. O filme fala de tempo e o tempo fala do filme. Ele passa devagar e quando a gente percebe, já se foi. Assim são as cenas, as amizades, os amores, assim são as pessoas. Passam, deixam marcas, voltam em lembranças e é impossível assistir ao filme Caramelo sem lembrar de alguém, sem pensar em alguma fase da própria vida. Esse é o tipo de arte que toca porque reconhece a verdade dentro da gente. A câmera de Nadine Labaki não julga, não explica, não acusa. Ela apenas observa, com ternura,
com paciência, com empatia. É um olhar que compreende, e isso é raro. Em tempos de pressa, de ruído, de superficialidade, Caramelo convida a parar, respirar e sentir. É cinema que desacelera o coração para que ele volte a bater no ritmo certo. O salão de beleza, que parece um espaço pequeno, se torna um universo inteiro. Ali dentro cabem o amor, o medo, a esperança, a vaidade, a culpa, o riso e o perdão. Cabem todas as mulheres e todos os seres humanos. É como se cada corte de cabelo fosse um ciclo, cada depilação fosse um renascimento, cada conversa fosse um novo começo. E no fim, quando as luzes se apagam e as portas se fecham, o mundo continua lá fora. Mas algo dentro da gente mudou. Nadine Labaki nos lembra que o cinema pode ser simples e, ainda assim, transformador. Caramelo não precisa de efeitos, nem de heróis. Seu poder está no toque, no cheiro, na cor. É um filme que cura sem prometer cura, que abraça sem falar nada, que deixa um gosto doce na alma, mesmo quando fala de dor. Talvez esse seja o segredo do filme, mostrar que a vida, como o caramelo, é uma mistura inseparável de doçura e amargura, e que não há beleza sem imperfeição, nem amor sem perda. O caramelo da vida é isso, quente, denso, às vezes difícil de lidar, mas impossível de esquecer. Por isso, o filme Caramelo é mais do que uma obra de cinema, é um espelho da condição humana. É sobre crescer, envelhecer, amar, errar, recomeçar. É sobre aceitar a vida como ela é, imperfeita, pegajosa, mas cheia de sabor. E quando a narração chega ao fim, resta o silêncio. O mesmo silêncio do começo. Mas agora ele é diferente. É o silêncio de quem entendeu, de quem sentiu, de quem sabe que o caramelo, assim como a vida, nunca se explica completamente. Apenas se vive. O salão onde quase todo o filme se passa não foi construído em estúdio. Era um salão de beleza de verdade, localizado em Beirute, adaptado especialmente para as gravações. Nadine Labaki queria que tudo fosse o mais autêntico possível. O cheiro, a luz, o som das ruas, o jeito das conversas. Durante as filmagens, muitas vezes pessoas reais passavam na calçada e podiam ver o elenco trabalhando, o que aumentava a naturalidade das cenas. Antes de se tornar cineasta, Nadine Labaki era conhecida no Líbano por dirigir videoclipes e comerciais. Foi nesse ambiente que ela aprendeu a criar narrativas visuais sensíveis e detalhadas. Caramelo foi seu primeiro longa-metragem. E mesmo sendo uma estreia, revelou uma maturidade artística impressionante. Labaki dirigiu, escreveu e ainda atuou como protagonista, algo raríssimo no cinema árabe da época. Uma das marcas mais bonitas de Caramelo é a fotografia quente e dourada. Essa estética foi alcançada com luz natural e tons filtrados manualmente. Nadine e o diretor de fotografia, Yves Senaoui, queriam que a cor do filme lembrasse o próprio caramelo. Quente, doce e um pouco melancólico. Nada de filtros digitais pesados. Toda a sensação de calor vem da iluminação real do Líbano. Muitos momentos do filme surgiram de conversas reais entre as atrizes. Nadine Labaki permitia que as intérpretes improvisassem, adaptassem falas e acrescentassem expressões do cotidiano libanês. Isso deu autenticidade às cenas e fez com que o público se sentisse dentro do salão. Segundo Labaki, as melhores falas foram ditas quando ninguém lembrava que a câmera estava ligada. Grande parte do elenco de O Filme Caramelo era formada por amigas e conhecidas de Nadine Labaki. Algumas eram cabeleireiras, outras professoras, outras nunca tinham atuado. Labaki acreditava que essa espontaneidade seria essencial para criar personagens verdadeiras. E estava certa. O resultado é natural, caloroso e cheio de humanidade. Antes de Caramelo, o cinema libanês era praticamente desconhecido fora do Oriente Médio. Com o sucesso do filme em Cannes e em outros festivais, o Líbano passou a ser visto como um novo polo criativo. O longa foi distribuído em mais de 40 países e se tornou o maior sucesso internacional do cinema libanês até então. Ele abriu caminho para novos diretores e fortaleceu o papel do Líbano como referência cultural no mundo árabe. O nome Sukar Banat, título original em árabe, significa literalmente açúcar de meninas, uma expressão que combina delicadeza, doçura e ironia. Já o título internacional, Caramel, foi escolhido porque a palavra é entendida em muitas línguas e porque resume a essência do filme: o doce e o amargo misturados. Em entrevistas, Nadine Labaki explicou que o caramelo também simboliza a dor do amor e a beleza do cuidado. Durante a produção, houve cortes de orçamento e atrasos nos pagamentos. Para não parar as filmagens,
Nadine Labaki usou parte de seu próprio dinheiro para bancar a finalização. Ela disse em uma entrevista: "Eu sabia que precisava terminar Caramelo, nem que fosse sozinha." Essa dedicação pessoal tornou o filme ainda mais simbólico. Uma obra feita com sacrifício e paixão. A trilha sonora de Caramelo é um dos pontos altos do filme. Ela foi composta por Khaled Mouzanar, marido de Nadine Labaki, que também colaborou em seus filmes seguintes. As canções misturam sons tradicionais libaneses com melodias modernas e suaves, criando uma atmosfera emocional única. O tema principal, com cordas e violão, representa o caramelo derretendo, uma metáfora sonora para o calor humano das personagens. Após sua estreia, o filme Caramelo participou de dezenas de festivais e recebeu prêmios importantes, incluindo o Prêmio do Público em San Sebastián e menções especiais em Toronto e Cannes. Embora não tenha sido indicado ao Oscar, foi amplamente aclamado como uma das produções mais originais do cinema independente dos anos 2000. A crítica o descreveu como um raio de luz vindo do Oriente Médio. Depois de Caramelo, Nadine Labaki dirigiu E Agora? Onde Vamos? E anos depois, o aclamado Cafarnaum, 2018, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas, segundo a própria diretora, tudo começou com Caramelo. Foi o filme que ensinou a ela que é possível transformar a realidade em poesia e que o simples pode ser revolucionário. Pouca gente sabe, mas havia uma cena final em que as personagens se reencontravam meses depois, em um piquenique. Labaki decidiu cortá-la para manter o tom aberto do final original. Um fim sem conclusões, como a própria vida. Ela disse: "Queria que o público imaginasse o futuro delas. Cada espectador cria o seu final." Nadine contou que a cena da chuva, quando Layali se despede de seu amante em silêncio, foi uma das mais complicadas. Além das dificuldades técnicas, ela precisou atuar com emoção real. No set, o clima era pesado e toda a equipe ficou em silêncio. Quando a cena terminou, todos aplaudiram espontaneamente. Foi o momento em que ela percebeu: o filme estava vivo. Muitas mulheres libanesas contaram que, depois de assistir a Caramelo, começaram a conversar mais abertamente sobre sentimentos, envelhecimento e desejo. O filme funcionou como uma espécie de espelho coletivo, ajudando a quebrar tabus e gerar empatia. Até hoje, o longa é exibido em universidades e grupos femininos como exemplo de cinema terapêutico e sensível. Mesmo mais de 15 anos depois, o filme Caramelo continua sendo revisitado, estudado e amado. É uma dessas obras que não envelhecem, porque falam de algo eterno, a busca pela beleza de existir. A doçura, a dor e o calor humano que o filme transmite continuam derretendo lentamente no coração de quem assiste. O filme Caramelo termina, mas o sentimento que ele deixa continua. Depois de acompanhar cada uma das personagens, percebemos que o que parecia apenas um salão de beleza se transformou num espelho da vida. Um lugar onde amores nascem, segredos se escondem e sonhos, mesmo pequenos, continuam tentando florescer. Em cada fio de cabelo cortado, em cada conversa interrompida, há um pedaço do coração de quem busca um pouco de leveza num mundo cheio de julgamentos. E talvez seja esse o verdadeiro encanto de Caramelo. Mostrar que a doçura e a dor vivem lado a lado e que, mesmo nas rotinas mais simples, há algo profundamente humano. Nadine Labaki nos entrega, com o filme Caramelo, uma história sobre mulheres fortes, reais, imperfeitas, mas unidas por algo que todos nós conhecemos: o desejo de amar e ser amado, de encontrar beleza mesmo nas pequenas falhas. Quando assistimos a Caramelo, não vemos apenas um retrato do Líbano, mas um reflexo de todos nós. A forma como a câmera observa, sem pressa, cada gesto, cada olhar, transforma o cotidiano em poesia. É um lembrete de que, às vezes, as histórias mais poderosas não estão nas grandes tragédias, mas nos silêncios, nas pequenas conversas e nas lágrimas que escorrem sem alarde. E se existe uma palavra que define Caramelo, essa palavra é empatia. Porque mesmo com diferenças de cultura, idioma ou crença, nos identificamos com a solidão, com o medo, com a vontade de continuar acreditando no amor. Se esse vídeo fez você olhar para Caramelo com outros olhos, ou se você também se emocionou com a história dessas mulheres incríveis, aproveita e deixa o seu like. Comenta aqui embaixo qual personagem mais te marcou. Foi Layali, Nisrine, Jamali, Rima ou Rose? Eu quero saber qual delas tocou o seu coração. E se você gosta de vídeos assim, cheios de curiosidades, análises e histórias que fazem o cinema ganhar vida, se inscreve no canal.
Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque vem muita coisa boa por aí. Toda semana, novas análises, segredos e detalhes que passam despercebidos, mas tornam cada filme ainda mais fascinante. O cinema é feito de imagens, mas também de sentimentos. E o filme Caramelo é a prova disso. Uma história doce e amarga ao mesmo tempo, que continua derretendo em quem assiste. Que esse vídeo te inspire a olhar para as pessoas com mais empatia, mais ternura e um pouco mais de calma. Porque no fim, o mundo pode até ser complicado, mas sempre há espaço para um pouco de caramelo, para um gesto gentil, um olhar sincero e uma história bem contada. Caramelo é um filme que não precisa correr. Ele caminha devagar, observando, respirando, deixando o tempo fazer parte da história. A narrativa é construída como se cada cena fosse um pequeno retrato da vida, um instante em que a câmera decide apenas existir, sem pressa de explicar. E é exatamente essa delicadeza que torna Caramelo um filme tão intenso. Nadine Labaki cria uma espécie de poesia visual, onde o cotidiano é mostrado com a doçura e a dor que só o real consegue ter. O filme começa dentro do salão, um espaço pequeno, mas cheio de vozes, risadas, confissões e sonhos. É ali que tudo acontece e, ao mesmo tempo, é dali que o mundo inteiro parece passar. Layali, Nisrine, Jamali, Rima e Rose são como diferentes tons de um mesmo caramelo. Cada uma tem sua textura, seu sabor, seu tempo de derreter. Layali é a mulher que ama em silêncio, vivendo um romance impossível com um homem casado. Nisrine carrega o peso das tradições, tentando conciliar o amor com o medo do julgamento. Jamali luta contra o tempo e a ideia cruel de envelhecer num mundo que idolatra a juventude. Rima é o olhar mais silencioso, mais contido, mas talvez o mais puro. E Rose é a ternura de uma vida inteira marcada pela paciência e pela solidão. Ao longo do filme, Nadine Labaki constrói cada uma dessas histórias como se penteasse um cabelo embaraçado, com cuidado, com dor, mas também com amor. O salão de beleza é o coração do filme, um lugar que simboliza muito mais do que estética. É ali que as mulheres se encontram para se reconstruir, para rirem umas das outras, para desabafarem, para respirarem longe das regras do mundo lá fora. Cada conversa, cada olhar trocado no espelho revela a cumplicidade entre elas, a força que nasce da vulnerabilidade. A fotografia do filme é outro elemento fundamental. Tudo é banhado por uma luz dourada, quente, como o próprio caramelo. Essa cor não é apenas estética. Ela representa a mistura de doçura e dor que define a vida das personagens. O dourado é o calor humano, o desejo, a memória e também a melancolia. É a cor que envolve cada gesto, transformando o simples em sublime. Quando a luz entra pelas janelas do salão, parece abraçar cada mulher, como se dissesse que há beleza até nas imperfeições. Caramelo também é sobre o tempo que passa, o tempo que pesa, o tempo que cura. As personagens vivem presas entre o passado e o futuro, entre o que querem e o que precisam ser. O filme não oferece respostas fáceis, não promete finais felizes. Em vez disso, oferece momentos de humanidade. É um filme sobre pessoas comuns tentando existir num mundo que exige demais delas. E o que impressiona é a naturalidade de tudo. As atrizes não parecem atuar, parecem viver. Cada diálogo soa espontâneo, cada gesto é verdadeiro. Nadine Labaki, que além de dirigir interpreta Layali, consegue um equilíbrio raro entre emoção e leveza. Sua presença é marcante, mas nunca domina as outras. Ela conduz o filme como quem guia uma conversa entre amigas, com afeto, com empatia, com verdade. Há uma beleza profunda em como Caramelo trata o amor. Não o amor romântico de contos de fadas, mas o amor real, cheio de contradições. O amor que dói, que confunde, que exige escolhas difíceis. Layali, por exemplo, vive a dor de amar alguém que nunca será seu. Sua história é uma das mais sutis e tristes do filme, mas também uma das mais humanas. A câmera nunca a julga, apenas observa, e é nessa observação que o público se reconhece. Enquanto isso, Nisrine representa a luta interna entre o coração e a cultura. Seu medo de ser descoberta antes do casamento é o reflexo da pressão que muitas mulheres enfrentam, presas a regras impostas por tradições antigas. Nadine Labaki não critica abertamente, mas convida o espectador a refletir. O que é mais importante? A aparência da pureza ou a verdade dos sentimentos? Jamali, por sua vez, é o retrato da vaidade ferida. Ela vive em busca da juventude perdida, tentando se manter relevante em um mundo que não perdoa o envelhecer.
Suas cenas têm um tom agridoce, às vezes engraçado, às vezes melancólico. Rima é o silêncio. Uma mulher que carrega consigo uma ternura discreta e que, através dos olhares, revela uma história de amor que o filme apenas sugere, nunca diz abertamente. E Rose, talvez a personagem mais comovente, é a lembrança viva de que a vida, mesmo em sua simplicidade, sempre oferece uma segunda chance para amar. Cada uma dessas mulheres representa um pedaço do feminino em suas múltiplas formas. O desejo, o medo, a coragem, o riso e a resignação. Juntas, elas formam o verdadeiro significado de Caramelo. A mistura entre o doce e o amargo, entre o prazer e a dor, entre o que se mostra e o que se esconde. O filme também é uma declaração sobre o poder da amizade. Quando uma ajuda a outra, quando dividem suas inseguranças e segredos, percebemos que a força delas está no coletivo. Nadine Labaki filma o feminino sem estereótipos, sem exageros, com a beleza da verdade. E talvez por isso Caramelo emocione tanto, porque fala daquilo que é universal. O medo de ficar só, a vontade de ser compreendido, a esperança que nunca morre. Mesmo em seus momentos mais simples, Caramelo nunca é superficial. Cada cena é carregada de significado. O corte de cabelo, o batom, o espelho, a tesoura, o olhar trocado, tudo tem um simbolismo. O salão é o lugar onde elas podem ser o que são, sem precisar fingir. Fora dali, o mundo as pressiona. Dentro, o tempo parece parar. E quando o filme termina, o público sente uma mistura de saudade e reflexão. Caramelo é desses filmes que não se apagam quando acabam. Ele continua vivo, como um sabor que permanece na boca. É uma obra que convida o espectador a desacelerar, a sentir, a observar a beleza das coisas pequenas. É sobre o valor dos momentos simples e sobre como a vida, mesmo quando parece amarga, ainda pode ser doce. O Caramelo, o filme, não é apenas sobre as mulheres que vemos em cena. Ele é sobre todas aquelas que existem fora da tela. É uma janela aberta para o cotidiano do Líbano, mas também um espelho para qualquer lugar do mundo onde ser mulher significa equilibrar sonhos e obrigações. Nadine Labaki não cria heroínas nem vilãs. Ela cria pessoas. Gente que sente, que erra, que ama, que se contradiz. E é justamente essa humanidade que torna o filme tão universal. A forma como o Caramelo, o filme, retrata a cidade é outro ponto encantador. Beirute aparece viva, colorida, cheia de sons e cheiros, mas também cansada, marcada por suas próprias cicatrizes. A diretora escolhe mostrar o Líbano de dentro, sem a lente do estrangeiro. Não há foco em guerra ou política, e sim em algo mais íntimo. O cotidiano que persiste mesmo quando tudo parece ruir. A beleza nas fachadas antigas, nos cabos elétricos emaranhados, nas ruas estreitas. O Caramelo, o filme transforma o comum em arte. O ritmo é suave, quase musical. Cada cena tem um compasso próprio e a montagem respeita o tempo dos sentimentos. Não há pressa, não há cortes agressivos. É como se Nadine quisesse que o público respirasse junto com as personagens. Essa lentidão proposital é o que dá força ao filme. Ela permite que a emoção cresça naturalmente, sem precisar de grandes explosões dramáticas. O Caramelo, o filme, é sobre as pequenas dores e pequenas alegrias que constroem a vida. Há algo muito simbólico na escolha do título. O caramelo é doce, mas gruda. Ele aquece, mas também queima. E é exatamente isso que o filme mostra. O amor que consola e machuca. O desejo que alimenta e corrói. A vida que é prazer e renúncia. É um nome que sintetiza tudo o que o filme representa. A dualidade constante entre o bem e o mal. O riso e o choro, o passado e o presente. Um dos maiores méritos de Nadine Labaki é conseguir transformar a rotina em poesia. O simples ato de depilar uma perna, de cortar o cabelo, de passar batom, ganha um significado profundo. Esses gestos diários se tornam rituais de resistência, formas silenciosas de afirmar a própria identidade. Dentro do salão, essas mulheres se reinventam, mesmo que por alguns minutos. Lá, elas são donas de si, mesmo que o mundo lá fora tente lembrá-las do contrário. O Caramelo, o filme é também um retrato da delicadeza. Em um cinema onde muitas vezes as mulheres são mostradas apenas como objetos de desejo ou figuras secundárias, aqui elas são o centro da narrativa. São complexas, contraditórias, reais. O filme não tem medo de mostrar suas fraquezas, seus momentos de vaidade, de ciúme, de medo, e é exatamente por isso que o público se conecta, porque é fácil se ver nelas. Outro ponto marcante é a forma como Nadine Labaki usa o humor.
Caramelo tem cenas de pura ternura, mas também momentos de risos genuínos. O humor vem do cotidiano, da cumplicidade, das pequenas ironias da vida. Ele surge naturalmente, sem forçar, como quem ri para não chorar. Esse equilíbrio entre leveza e emoção é uma das maiores qualidades do filme. A trilha sonora também desempenha um papel essencial. As músicas libanesas, suaves e melódicas, parecem acompanhar o ritmo da cidade e das emoções das personagens. Elas envolvem o espectador, criam uma atmosfera quente, quase tátil. O som do secador, das tesouras, das vozes misturadas, forma uma trilha viva, um pano de fundo que nos faz sentir dentro do salão. É como se o som também tivesse cor, a cor dourada do caramelo. E é curioso perceber como cada personagem tem sua própria melodia. Layali vive em tom menor, uma música de desejo contido. Nisrine tem uma melodia tensa, entre o medo e a esperança. Jamali traz um ritmo de comédia triste, quase teatral. Rima é silêncio e pausa. Rose é uma canção antiga, lenta, cheia de memórias. Juntas, elas formam uma sinfonia imperfeita e verdadeira. O retrato de um mundo feminino que pulsa entre a tradição e a liberdade. Há também uma beleza no não dito. Nadine Labaki entende o poder do silêncio. Em vários momentos, o filme fala mais pelo olhar do que pelas palavras. São cenas em que o público entende tudo sem precisar de explicações. O cinema, aqui, volta à sua essência. Contar histórias através da imagem, do gesto, do tempo. O Caramelo, o filme, é um exemplo perfeito de como menos pode ser mais. E quando pensamos em análise simbólica, há muito a se dizer. O salão representa o espaço feminino por excelência. O lugar onde as mulheres se cuidam, se embelezam, se confessam, mas também se protegem. É o abrigo emocional num mundo cheio de regras e julgamentos. O Caramelo, o filme, mostra o salão como um pequeno universo, um refúgio dentro do caos. É ali que elas se sentem livres, mesmo que só por algumas horas. O mundo lá fora, com seus homens, seus costumes, suas exigências, é sempre uma presença distante, às vezes opressora, às vezes apenas indiferente. Mas dentro do salão, elas têm voz. E essa voz é poderosa. É nesse contraste que o filme encontra sua força. A direção de arte contribui para esse sentimento de intimidade. Cada objeto, cada cor, cada detalhe do cenário parece carregado de história. O espelho manchado, as cortinas desbotadas, os potes de caramelo, tudo parece ter uma memória. O ambiente é tão vivo que quase se torna um personagem. Nadine Labaki cria um cinema que observa com empatia. Ela não impõe uma visão, não julga, não dramatiza além do necessário. Seu olhar é humano, afetuoso, e por isso o filme toca tão fundo. É impossível assistir a Caramelo e não se lembrar de alguém que conhecemos, uma amiga, uma tia, uma vizinha, uma parte de nós mesmos. O filme também fala sobre coragem, a coragem de ser quem se é, mesmo quando o mundo não entende, a coragem de mudar, de envelhecer, de amar de novo. Cada mulher do filme tem um momento de enfrentamento, às vezes pequeno, quase invisível, mas sempre transformador. E é aí que está a beleza do Caramelo, o filme. Nas pequenas vitórias que não precisam de aplausos, mas que mudam tudo. O Caramelo, o filme termina do mesmo modo que começa, com delicadeza, com verdade, com o coração aberto. Ele não precisa de um final grandioso, nem de uma revelação chocante. O que o torna tão inesquecível é justamente o modo como deixa o espectador com a sensação de ter vivido junto com aquelas mulheres, como se tivéssemos passado uma tarde no salão, ouvindo histórias, rindo, chorando, compartilhando algo profundamente humano. Ao longo de toda a narrativa, o Caramelo, o filme nos mostra que a vida é feita de contradições. O amor e a dor, o riso e o silêncio, o medo e a coragem, tudo se mistura como os fios de cabelo que se enroscam e depois se separam. E é nesse entrelaçar de sentimentos que o filme encontra sua beleza. Nadine Labaki não nos entrega um manual sobre como viver. Ela nos oferece um espelho, e é nesse reflexo que nos reconhecemos. No fim, percebemos que cada mulher de Caramelo tem a sua forma de lutar. Nenhuma revoluciona o mundo, mas todas revolucionam a si mesmas. É nas pequenas escolhas de um corte de cabelo, uma palavra dita, um olhar de despedida, que está o verdadeiro poder. São gestos que, para quem vê de fora, podem parecer simples, mas que dentro delas representam liberdade. Layali aprende a soltar o que não pode ser seu. Nisrine descobre que o amor pode ser mais forte que o medo. Jamali aceita que o tempo também é beleza. Rima encontra coragem no silêncio, e Rose redescobre o amor quando já não esperava mais.
Juntas, elas formam um mosaico da vida feminina em todas as suas cores e dores. E o mais bonito é que nenhuma delas está sozinha. O carinho que compartilham, as risadas no meio da dor, a solidariedade silenciosa, tudo isso é o que sustenta a alma. O Caramelo, o filme fala no fundo sobre ternura, sobre como o afeto é uma forma de resistência. Em um mundo que constantemente tenta endurecer as pessoas, Nadine Labaki nos lembra da importância de continuar doces, mesmo quando a vida amarga. É por isso que o título é tão simbólico. O caramelo é pegajoso, difícil de soltar, mas é doce. Assim é a vida. E assim é o amor. Visualmente, o último ato é uma despedida silenciosa. A luz continua dourada, como um entardecer que se prolonga. Há algo de melancólico, mas também de esperançoso. O filme não fecha suas histórias com pontos finais. Ele deixa vírgulas, como quem diz que a vida continua. Porque, de fato, ela continua. E o Caramelo, o filme entende isso melhor do que ninguém. Em termos de cinema, o legado de Caramelo é enorme. Foi o primeiro filme libanês dirigido, escrito e estrelado por uma mulher que ganhou reconhecimento internacional. E o mais impressionante, foi feito com poucos recursos, com um elenco majoritariamente amador e ainda assim conquistou o mundo. Isso mostra que o que realmente importa não é o tamanho da produção, mas a sinceridade da história. E Caramelo tem isso de sobra. Nadine Labaki provou que o cinema pode ser político sem discursos, feminista sem militância explícita, emocionante sem precisar gritar. Ela constrói sua revolução no silêncio, na sutileza, na empatia. O Caramelo, o filme é, portanto, um ato de amor. Amor pelas mulheres, pela vida e pela arte de contar histórias com o coração. Ao final da projeção, o espectador sente como se tivesse recebido um abraço. E é por isso que o filme continua vivo, mesmo tantos anos depois. Ele atravessa o tempo porque fala do que é permanente, a necessidade de ser visto, ouvido, compreendido. O Caramelo, o filme é um lembrete de que a beleza está nas imperfeições, nos detalhes, nas pausas, no que escapa. E quando a tela escurece, há uma sensação de plenitude, como se por um instante o mundo ficasse mais leve. Nadine Labaki nos convida a olhar de novo para o cotidiano, a enxergar poesia nas pequenas coisas, a valorizar a doçura que resiste mesmo no caos. Caramelo é, acima de tudo, uma celebração da vida. Uma homenagem às mulheres que sustentam o mundo em silêncio. Uma carta de amor ao Líbano, às amizades, à coragem e à beleza escondida no simples. É um filme que não se explica, se sente. E talvez seja essa a maior força de Caramelo. Ele nos ensina que a doçura não é fraqueza, que a gentileza é uma forma de luta e que mesmo quando tudo parece se desfazer, ainda há calor, ainda há cor, ainda há sabor. O Caramelo, o filme derrete devagar, mas o gosto que deixa permanece por muito tempo. No fim, percebemos que o verdadeiro milagre está nas coisas pequenas, em um sorriso, em uma lágrima, em um gesto de afeto. É ali que a vida se revela e é ali que o cinema se torna eterno.